comentando sobre o que eu entendi sobre revisão. Eu olhei no dicionário e revisão é uma palavra que tem origem no latim e ela vem da palavra revisio, que significa examinar novamente. Essa é uma boa definição para a gente fazer com a nossa vida, né? Como o pastor colocou para nós nesses últimos dias, feliz ano velho, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, né? E é o que nós começamos a pensar agora. Sempre quando chega o mês de dezembro, todo final de ano, a gente sempre volta naquela questão de pensar, né? O que será que eu fiz de bom durante esse ano todo? O que eu não consegui fazer? E os planos que eu tenho para o próximo ano? Então, eu pergunto para vocês, como eu pergunto para mim também, né? Qual foi a análise que eu tive do ano de 2023? Será que eu tive um saldo positivo ou um saldo negativo? Então, durante o ano, né, 2023, nós tivemos alguns temas que foram muito proveitosos, né, de muita sabedoria também, onde nós tivemos que lembrar, refletir e agradecer todas as coisas que o Senhor nos fez. E lá em Salmo 116, 12 diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Se nós formos analisar, nós não temos como retribuir tudo que o Senhor tem nos feito, né? Começa aí já o dom da vida que Ele nos deu, né? Não existe nada que eu faça que possa retribuir o que o Senhor tem feito por mim. Mas nós podemos continuar orando, adorando a Ele e esperando, né, pela volta dEle. E só para a gente relembrar, em janeiro, nós tivemos um tema muito interessante que falou: somos uma comunidade de amigos. Quando a gente pensa em amigo, né, nós pertencemos a essa comunidade. E nós, como amigos, brigamos, né, rimos, choramos. Isso é ser amigo, né? Então, pertencemos a essa comunidade, cuidamos e fomos cuidados também, né? Nosso tema foi bem interessante porque nós falamos muito sobre o que é essa comunidade. Quando a igreja foi formada, né, quando o Senhor subiu aos céus e começou a igreja primitiva, eles faziam tudo juntos. Isso era uma comunidade de amigos, uma comunidade de fé, né? E aí é o que nós estamos resgatando, querendo resgatar hoje também, né? Hoje, que eu digo nesses tempos de agora. E aí o primeiro mandamento que o Senhor nos deu é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o ao próximo como a ti mesmo. E assim nós fomos falando e fomos aprendendo. Em fevereiro nós falamos sobre sermos cartas vivas. Quando a gente fala em cartas vivas, nós lembramos, quando a gente fala em carta, a gente lembra de correio, né? E o Espírito Santo é o correio que vai fazer com que nós, sendo cartas vivas, chegamos a outras pessoas, levar as boas novas. Cartas vivas, levar o Evangelho a outras pessoas. E em março, não despreze o Espírito Santo. O amor que venceu na cruz, nós falamos sobre isso em abril, no mês também da Páscoa, né? O amor é Cristo, Ele é que venceu. Estávamos lá embaixo conversando e o pastor falou também sobre esse tema, né? Que o amor venceu. Foi uma época que nós estávamos vivendo no país uma polarização muito grande daquela questão de o amor venceu, mas aqui, quando nós falamos desse amor, é o amor de Cristo que venceu o mundo, né? Não esse amor que Deus amou todo mundo, Deus é amor. O amor é que Cristo venceu o mundo. E assim nós falamos também sobre venha o teu reino, Maranata, né? E Júlio, santidade que traz e faz bem. Todos esses temas falaram sobre a comunidade de amigos, a comunidade da fé. Tudo aquilo que nós como comunidade devemos viver. Encham-se de Espírito Santo, foi o tema de agosto.
Em setembro, sobre Apocalipse. Em outubro, nós falamos, tua palavra é luz para o meu caminho. Batalha espiritual e, finalmente, a revisão de vida. E aí, eu pensei nessa revisão e eu me lembrei de uma palavra que se adequa bem até nesse caso, né? Sobre o inventário. Nós falamos sobre nós sempre fazemos um inventário. Na verdade, o inventário é feito depois que uma pessoa morre, aí é feito o inventário para ver todos os bens que aquela pessoa deixou para aqueles que estão próximos. E na revisão aqui, eu coloquei a palavra inventário para a gente tentar rever tudo aquilo que nós fizemos durante o nosso ano e o que nós vamos deixar, né, para aqueles que estão próximos de nós. Então, nós podemos rever, fazer esse inventário espiritual, em vez de um inventário como se nós tivéssemos já partido, né? Então, esse inventário espiritual é parecido com uma aula que a gente tem no nosso Celebrando a Recuperação, só que aqui nós vamos falar sobre essa revisão que foi proposto no tema de dezembro. E lá em Efésios 4:31, queria que vocês lessem comigo, Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. A maioria de nós não gosta, né, de olhar para dentro de si. E quando a gente faz um inventário, você precisa olhar para dentro de você para descobrir aquilo que você tem de mais forte, né, aquilo que você tem dentro de você. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que livrar-se de toda amargura, de toda indignação e ira. E nós não gostamos de olhar para dentro de nós, muitas vezes, porque é como se nós estivéssemos abrindo, né, uma carta, onde você já sabe o que tem dentro, se essa notícia é boa ou não, né? É mais ou menos como se você não quisesse olhar para dentro de si, porque você já sabe que ali tem algumas coisas que precisam ser tratadas, né? Mas a vida da gente não é feita somente de coisas ruins. Como o ano que nós tivemos também foi feito de coisas boas e de coisas ruins. Assim também é a nossa vida. E nesse balanço que nós fazemos da nossa vida, nós temos que exaltar também coisas que nós fizemos de bom e aquelas coisas que nós precisamos melhorar, né? Mas nós temos a certeza de que o Senhor tem olhado para nós em cada uma dessas ações e que nessa revisão a gente possa estar sempre verificando o que será que eu preciso melhorar, o que será que eu preciso fazer que eu não fiz, para que o ano seja melhor, para que eu possa demonstrar o amor que o Senhor pediu que eu tivesse com o próximo, né? Então, eu destaquei aqui o Salmo 139, o versículo 23 e 24, que diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aqui, ele pede para que Deus examine o coração dele, né? A gente também precisa ter essa oração em mente para que o Senhor esteja mudando aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Então, vamos imaginar o nosso inventário, pensando naquilo que o Senhor colocou para nós lá em Mateus 6, 12 e 13. Vou colocar aqui. Mateus 6, capítulo 6, né? Versículo 12 e 13. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Quando a gente pede na oração do Pai Nosso que o Senhor perdoe as nossas dívidas, a palavra não vem só até aí. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Mas Ele diz que nós temos que perdoar como Ele também nos perdoa. E aí a gente sempre fica pensando naquelas coisas, né? Mas fulano fez uma coisa tão grave comigo, como que eu posso perdoar?
mas é aquela coisa de olharmos para dentro de nós, né? Revisarmos aquilo que nós temos feito, e se a gente quer o perdão de Deus, nós também devemos perdoar como Ele perdoou. E como que Ele perdoou? Deixando para trás, né? Coisas novas vêm depois disso, né? E aí a gente precisa sempre pensar nisso. Como comunidade de amigos, os amigos precisam uns dos outros. Amigos também choram, riem juntos, comem juntos. Nós tivemos uma confraternização lá embaixo e é muito bom a gente se reunir como comunidade, né? Quando a gente faz isso somente no final do ano, dá uma sensação assim de quero mais. Aí a gente pensa, vai começar o ano, vamos tentar fazer de novo, vamos nos reunir de novo em janeiro, em fevereiro, em março. A vontade que a gente tem é muito grande, mas a gente sabe que nem sempre dá para fazer tudo isso, né? Mas nós deveríamos fazer isso como na igreja primitiva, né? Todos se reuniam e se dividiam o pão, dividiam as suas coisas, viviam juntos e nada faltava para eles, tudo era acrescentado, né? Então, eu gostaria de deixar uma reflexão também aqui, né? Como é que nesse inventário, nessa revisão de vida que a gente está fazendo, como foi o meu relacionamento com o meu próximo, com os outros, né? Será que eu feri alguém? Se eu feri, quem foi que eu feri? Será que eu guardo rancor de alguém? Contra quem eu estou procurando vingança, né? Aquela coisa, fulano me fez tal, isso ele vai ver só, vai acontecer com ele, né? Às vezes a gente faz coisas assim, né? E será que eu tenho ciúmes de alguém? A Valentina está aprendendo sobre sentimentos, ela é uma criança, né? 6 anos. E aí, essa semana ela falou, mamãe, eu tenho ciúmes. Eu falei, ciúmes de quem, filha? Do quê? Eu tenho ciúmes de você. Aí, ela não sabe expressar o que ela quis dizer sobre ciúmes, é que ela quer a proximidade, mas não é que ela tem ciúmes ou inveja, né? Ela não sabia, não era ciúmes que ela estava sentindo, mas nós, como adultos, nós sabemos o que é o ciúmes, né? E aí a gente tem que pensar, será que realmente eu tenho ciúmes daquilo que a pessoa faz? E o ciúmes é uma inveja, é uma coisa de você querer ter o que o outro tem, né? E isso não é legal, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Quem você feriu, né? A respeito de quem você tem feito críticas ou fofocas. Como nós vivemos numa comunidade, às vezes a gente critica outras pessoas. Porque fulano fala melhor. Porque o Sueli está lá na frente, mas não sabe o que falar. Umas coisas assim, né? Poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. São coisas como nós, como seres humanos, às vezes pensamos, né? E a gente precisa fazer esse levantamento, esse balanço, para a gente não cair nesse tipo de tentação. E aí vamos ver quais são as prioridades que nós temos na nossa vida. Ainda em Mateus, no capítulo 6, lá no versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Quais são as prioridades da sua vida? Quando a gente fala em prioridade, o que você tem buscado primeiro na tua vida? É em relação ao trabalho, à sua vida pessoal? Vamos ganhar isso, vamos ganhar aquilo, e as coisas de Deus vão ficando para segundo, terceiro, quarto, e às vezes lá para o último lugar, né? Mas a palavra do Senhor diz que se nós buscarmos primeiro as coisas dele, nada vai nos faltar. E esse nada nem sempre é o material, nem sempre são coisas palpáveis. Esse nada é a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor, é o amor que Ele tem para nós. E quando nós falamos durante esses meses todos, nós falamos sobre encham-se do Espírito Santo. Foi um tema muito, muito bom, porque nós pensamos também que nós precisamos, né, agora em 2024, realizar algumas coisas, né? E o que você realizou em 2023? Nesse inventário, você deu lugar às coisas de Deus? Quais têm sido as suas prioridades no trabalho,
nas suas amizades, nos seus objetivos pessoais? Essas prioridades têm sido egoístas ou voltadas somente para você? Como tem sido a sua integridade diante da sua comunidade? Né? O pastor tem sempre nos exortado para que nós participemos dos pequenos grupos, que a gente participe mais das coisas aqui da comuna, né? Comunidade, viver em comunidade. E nós temos vários pequenos grupos. E como que nós temos participado desses pequenos grupos, né? Você ajudou na sua comunidade, orou junto com outros irmãos? Nós temos vários pequenos grupos aqui. E é um convite que eu faço para todos, né? Que participe de algum pequeno grupo aqui da sua comunidade. Você vai ser vai ficar tão grato, porque é muito bom viver em comunidade, em amor, ajudando uns aos outros. Tem o grupo das mulheres de oração de manhã, tem grupos à noite, né, como celebrando também, os grupos de louvor, de arte. Alguma coisa nós precisamos fazer na nossa comunidade, né, para sermos íntegros, inclusos nessa comunidade de amigos que somos, né? E também, será que eu finjo viver uma vida com propósito? Será que as pessoas lá de fora me veem como um cristão? Será que quando elas me olham, elas veem realmente que eu sou uma cristã? Que eu demonstro o amor de Deus na minha vida? Ou eu só sou desse jeito aqui na igreja, né? Nós devemos mostrar em todo o tempo o nosso testemunho de vida, o que o Senhor fez por nós. A gente estava comentando lá embaixo, como é legal que as pessoas, né, estava conversando com a Divone também, como é bom as pessoas olharem para a gente e falar, nossa, quem te viu, quem te vê. É muito legal isso, né? Porque você sabe que você realmente mudou, que o Senhor, o Espírito Santo mudou a tua vida, né? Quem te viu, quem te vê. Você era uma pessoa totalmente oposta do que é agora, e as pessoas olham para você e notam que você é diferente, que tem alguma coisa em você, uma serenidade, que tem mansidão, que tem uma coisa diferente em você, e vão querer viver a mesma coisa. Isso é mostrar, é dar testemunho daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Um outro tema que nós falamos também, porque a tua palavra é luz para o meu caminho. Será que eu tenho andado de acordo com aquilo que o Senhor tem feito para mim? Como comunidade da fé, qual é a minha responsabilidade com o ministério que o Senhor confiou a mim? Eu estou no grupo, vocês sabem, do Celebrando a Recuperação, e às vezes com a correria do dia, e filho pequeno, e estou fazendo faculdade também, eu ando o dia inteiro na rua e visitando, eu tenho que trabalhar com metas, e às vezes eu estou cansada, e às vezes meu marido fala assim, não tem alguém para te substituir? E logo me vem um ânimo, eu falo, não, aí eu volto de novo e faço, porque é muito bom você viver dentro de um pequeno grupo. Aquilo que você tem de retorno é muito mais do que você dá. E eu, graças a Deus, há muitos anos nisso, é difícil, acho que aconteceu esse ano, uma vez que eu não pude, né, participar, mas é uma falta muito grande que faz você fazer a obra do Senhor. Aquilo para que você foi chamado. Todos nós temos um chamado. Às vezes o chamado não é para estar aqui na frente ou liderar um grupo ou alguma outra coisa. Às vezes o chamado da gente é na oração, às vezes é no louvor, com um instrumento, às vezes é num café gostoso que alguém vem fazer para você, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer dentro da nossa comunidade. E se nós buscarmos em primeiro as coisas de Deus, essas outras coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus antes de todas essas coisas significa submeter todas as áreas da nossa vida ao senhorio de Cristo, permitindo que sua vontade seja feita. A mensagem de Jesus é um chamado ao alinhamento desses valores, né? Onde as nossas ambições e interesses são moldados pela perspectiva do reino de Deus. Eu copiei essa frase de dos textos que o pastor trouxe para nós durante todo esse mês.
né, que nós estivemos falando sobre esses temas maravilhosos e por que a palavra do Senhor tem que ser luz para o meu caminho? Ela tem que me guiar, né, para onde eu devo olhar, né? Jamais a gente vai colocar uma lamparina embaixo da cama, porque ela não vai iluminar. Então, nós não devemos esconder aquilo que o Senhor tem mostrado, né, diante da nossa vida para os nossos próximos, né? Em Hebreus 10, 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É uma exortação, né, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É uma exortação que o Senhor tem feito para nós, né? Com essa pandemia que tivemos, mas graças a Deus já tem quase 2 anos que passou, né? E muitas pessoas ainda não voltaram para o convívio da comunidade. E às vezes pode ser um medo, às vezes pode ser que esfriou, o amor esfriou. E qual é a nossa missão em relação a isso? O que nós devemos fazer em relação a isso, né? É chegar para esses irmãos, como a gente tem falado aqui, de verificar se ele está bem, né? Há 2 semanas atrás, a Leise deu um testemunho, né? E como foi bom a visita que ela recebeu sem pretensão nenhuma. E quão bem fez na vida dela essa visita, né? E às vezes a gente esquece que aquele irmão que sempre sentou do nosso lado não está vindo, ou às vezes só percebe na hora, mas a gente sai daqui e esquece. E às vezes seria tão bom se a gente fizesse uma visita também inesperada, ou um telefonema inesperado, porque nós devemos estar em comunhão uns com os outros e saber qual outro tá, a necessidade do outro, né? Às vezes aquela pessoa está precisando somente de um abraço. E às vezes a gente pensa assim, não vou abraçar fulano, porque ela nunca olha para mim ou ela nunca me abraçou. Mas nós devemos ter a nossa iniciativa, né? Quando o Senhor fala assim, que se o teu irmão te fez alguma coisa, né, vá lá e fale com ele. Isso é muito forte, porque a gente às vezes espera que o irmão que fez alguma coisa que nos magoou, venha falar com a gente. O ideal é que você vá até ele, para consertar, e depois vá ao altar e ofereça a tua oferta ao Senhor, né? É ir atrás, resolver a questão, é falar com o irmão, porque essa é a diferença que nós cristãos temos em relação ao mundo, né? De tomarmos a iniciativa, porque nós estamos falando do amor que o Senhor teve para conosco. E outra versão, né, desse versículo diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de se reunir, né? A igreja tem se esfriado muito, a igreja que eu digo, o mundo, né? O amor está esfriando, isso a gente tem visto muito, né? E nós devemos estar aquecendo isso com os nossos próximos, com a nossa comunidade, né? E com aqueles que estão próximos a nós. Nós devemos estar sempre atentos, porque o dia, né, está chegando. Você tem sido fiel à sua igreja? Sua igreja, ela é como um banco, instituição financeira, né? Quanto mais você aplica, mais retorno você tem, né? É uma forma bem interessante da gente ver como é a comunidade com os irmãos. Aqui a gente se reúne, quanto mais a gente se reúne, quanto mais a gente faz uma troca de amor, uma troca de comunhão, mais felizes a gente sai daqui. É como se fosse uma poupança que você vai colocando ali sempre, porque você sai revigorado, né, da comunhão com os irmãos. Então, é uma exortação, envolva-se com esses pequenos grupos. Temos vários pequenos grupos aqui, tem o Celebrando, tem os grupos das mulheres, o de louvor, né? Todas essas questões, e a gente pode se envolver em algumas delas. Às vezes a gente pensa, se você for criticar alguma atitude de algum irmão aqui, ao invés de criticar, vai lá e ajude a melhorar aquilo, né? Às vezes, o café de fulano não é gostoso, então vai lá e faz um café você, né? Quem sabe o seu é melhor. Mas assim, ajudar e viver uns com os outros da melhor forma possível.
Em Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Nós falamos muito sobre isso também. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu desejo que nesse inventário espiritual que nós fazemos, né, com o final do ano, para que venha um próximo ano, a gente tenha em mente sempre isso, os frutos do Espírito, né? Como foi que eu demonstrei em 2024 o meu amor para com os outros? Será que hoje eu agi desagradável com alguém? Será que hoje eu fiz alguma coisa que pudesse magoar o meu irmão? Eu vou ter que melhorar isso, né? Outros viram em mim a alegria de ter uma relação pessoal com o Senhor? Será que eu tenho demonstrado aquilo que o Senhor tem feito de bom na minha vida para com o meu próximo? Como esteve a minha fidelidade em relação aos outros? Será que eu cumpri a minha palavra, né, em relação àquilo que eu prometi? Será que aquilo que eu prometi eu realmente fiz? Será que eu fui bom o suficiente, generoso o suficiente? Como esteve a minha gentileza e o meu autocontrole? Será que eu perdi o meu humor ou falei algo áspero com alguém? Algumas dessas questões é interessante porque a gente participa sobre isso no nosso grupo de segunda-feira. Tem algumas pessoas que ainda confundem o que é o celebrando, né? Eu não vou falar do celebrando hoje, mas assim, o celebrando a recuperação é um lugar onde as pessoas tratam essas feridas emocionais. A gente quase não tem, nós não temos pessoas que são dependentes químicos. 90% das pessoas que frequentam o celebrando a recuperação estão tratando feridas emocionais. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu trato é a ira, né? Algumas pessoas acham que eu sou muito calma. Eu pareço ser calma, né? Mas eu tenho essa coisa de ter que me controlar, porque eu me iro também, né? Eu sou uma pessoa que às vezes é irada, é vergonha, eu tenho vergonha de falar, mas eu estou tratando. E aí, no Celebrando, a gente trata essas questões também. Às vezes, tem pessoas que tratam a procrastinação, tem pessoas que tratam a codependência emocional. Mas e aí, o que é codependência emocional? Codependência emocional é quando você depende ou trata a sua família como se ela estivesse numa redoma, ou quando só você faz as coisas pela tua família. Se não é você para tratar, ou se não é você para decidir, se não é você para estar na frente, ninguém faz. Ou se teu familiar, a pessoa mais próxima de você, precisa resolver uma coisa, você já tem um ataque de pânico, porque a pessoa vai sair do teu casulo, né? Então, algumas pessoas tratam isso também. E no Celebrando a Recuperação, nós tratamos feridas emocionais, nós tratamos coisas que nos magoam, né? Depressão. Às vezes, a depressão nos faz ser pessoas tristes demais, desconfiadas demais, né? Pessoas anêmicas na fé, né? Que não têm vigor na fé. E o Senhor fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E algumas tarefas que o Senhor providenciou na nossa vida, para o nosso estilo de vida, depende exclusivamente de 2 mandamentos. O primeiro deles, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com esse primeiro. Ame os outros como você ama a si mesmo. Como você tem amado o seu próximo. Quando você fizer esse inventário espiritual, pergunte a você mesmo,
hoje as minhas ações estiveram de acordo com o segundo grande mandamento? Ame o seu próximo. Não é aquele que não deu certo nesse, venha ao próximo. É o próximo, é aquele que está mais próximo de você. A gente sabe que é difícil, né? Amar, né? A Deus, eu amo todo mundo, paz e amor. Não é assim, é difícil, mas é um exercício que nós temos que fazer como cristãos, de demonstrar que nós estamos seguindo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que é amar o próximo como a nós mesmos, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É seguir os mandamentos do Senhor. Nós não temos o que fazer, não há nada que nós possamos fazer que vá retribuir o que o Senhor tem feito para nós. Mas se nós seguirmos esses 2 mandamentos, estaremos já num bom caminho, né? Que essa revisão de vida que nós estamos fazendo agora em dezembro, no final de 2023, sirva como um mote para que 2024 seja um ano melhor, onde nós tenhamos, assim, à nossa frente, as coisas que nós precisamos mudar e tentar mudar, né? Seguirmos adiante, vivermos como aquela igreja primitiva, que todos estão em comunidade e dividiam o pão, e dividiam as suas coisas, né? A gente fala em dividir, mas é estar juntos aqui, né? Não dá para a gente dividir a carteira toda hora, não dá para a gente fazer tantas coisas, mas amar o próximo, estar preocupado se o outro está precisando de alguma coisa, é saber a necessidade do teu irmão. Isso faz com que o amor cresça, com que a nossa união seja mais feliz até, né? Para que a gente possa estar transbordando, né, os frutos do Espírito que o Senhor pediu para que nós tivéssemos, né, que seria a caridade, a alegria, a paz e todas as outras coisas que nós temos. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu queria só deixar essa mensagem, eu vou deixar o maior tempo mesmo para o Paulo, para ele vir trazer a mensagem dele. A minha foi curtinha, eu segui à risca o que a minha irmã sugeriu. Tentei, né, deixar a maior parte para ele, brincadeira. Mas eu espero ter sido clara naquilo que eu queria passar para vocês sobre uma revisão de vida, né, sobre aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. É uma mania que nós temos, né? Que é chegar no final do ano pensar, eu prometi que ia para a academia, eu não fui. Eu prometi que ia poupar dinheiro e não poupei. Então, todas essas coisas já está passando, não adianta nos últimos 20 dias, os 15 dias que faltam para terminar o ano, a gente querer fazer tudo. Mas uma coisa nós podemos colocar em prática, que é o amor ao próximo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É buscar o reino de Deus, né, em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vão vir naturalmente. Tá bom? Amém.